Vamos lá, doutor. Tem muitos pedidos absurdos hoje no consultório? Sim, tem muitos pedidos absurdos e às vezes o cirurgião plástico tem que dar uma controlada nisso aí. Muitas vezes é uma mistura de algum distúrbio mental também, algum distúrbio de autoimagem. Às vezes você vê uma paciente bonita, com o corpo praticamente perfeito e mesmo assim está insatisfeita. E a gente tem que ser bem realista nisso aí, a gente tem que botar os pingos nos is e falar o que a gente pode oferecer ou não para essa paciente. Eu fiquei com uma curiosidade, porque todas as profissões elas têm ali alguns limites éticos, né? Assim, olha, isso você não pode fazer. Esses dias a gente estava discutindo porque, no caso da medicina mesmo, houve ali uma facilidade maior para os médicos poderem fazer um antes e depois, o que pela própria regra deles não era permitido. Há um momento em que vocês falam assim, olha, eu não posso fazer isso porque a minha ética médica me impede, ou não, é na base do convencimento mesmo de que a pessoa está exagerando? Eu acho que o paciente vai sempre encontrar alguém que faça o que ele está querendo. Tá certo. E aí resta ao médico ter essa percepção ética, né, desde a nossa formação, na época da graduação e tudo, o código de ética médica e até mesmo questões familiares, né, de colocar para esse paciente o que a gente pode oferecer e o que não vai prejudicar ele de uma certa forma, tanto fisicamente quanto uma questão de mental mesmo, né? Esse paciente. Agora, Alexandre, esse vício por cirurgias ou essa vontade de mudar o próprio corpo, principalmente o rosto, como a gente viu no caso do TikToker ali, tem muito a ver com redes sociais e com a vida de hoje, né? Tem toda uma influência com um certo tipo de beleza, uma certa forma de ser, um certo contorno que faz com que as pessoas busquem esse contorno, essa forma de ser, não importam os meios. E aí a gente começa a entrar nesse problema. Qual meio que eu vou ter para encontrar isso, né? Por quê? A insatisfação é algo normal, vamos colocar assim, normal, com muitas aspas, para todos os seres humanos, né? A insatisfação que nos move, a gente está sempre em busca de algo diferente, melhor, a gente, né, aumenta o nível de exigência com a vida, com o corpo, com as coisas que a gente tem. O problema é quando essa insatisfação ela se torna patológica. Ela não é uma satisfação que está a favor da autoestima, não é uma satisfação que está a favor da sua saúde, mas é uma insatisfação que você se olha e não se reconhece, né? São os transtornos, como ele trouxe, né, das disformias, que é morfo, né, disforme, tem a ver com forma. Então, tudo isso que tem relação com você se olha no espelho. Temos, por exemplo, a vigorexia, que a pessoa malha, faz atividades físicas, deixa de sair com as pessoas porque sempre acha que nunca está bem definido, nunca está musculoso o suficiente, nunca está magro, né? Então, são problemas de que você olha no espelho, não se reconhece e acha sempre que está ruim, nunca traz uma felicidade, né? Não se reconhece, não afirma o corpo que tem. Então, essa influência muito grande hoje de redes sociais, o marketing, né? O mercado traz muito isso também. Você vai comprar um iogurte, aí tem o formatinho de um violão, né? Então, tudo isso, sutilmente ou não, afeta muito a saúde mental das pessoas e a busca por esse corpo inatingível, né? Porque também o que você vê nas redes sociais tem Photoshop e programas de edição. Filtros e etc. Queria voltar aqui na questão das cirurgias plásticas. Nós temos algumas questões que são relacionadas, inclusive, a ondas, a modas na cirurgia plástica. Pessoas que fazem determinados procedimentos não exatamente porque está insatisfeita com o corpo, mas porque aquilo virou um certo padrão. Sim. Isso ainda existe? Existe muito. Com o advento das redes sociais, isso aumentou cada vez mais. Todo dia a gente encontra no consultório pacientes que já chegam com fotos de alguém... Da rede social. Na rede social, eu quero ficar desse jeito. Né? Tem até um caso bem emblemático que foi a Virgínia, aquela casada com um cantor famoso, que após a gestação e o parto, ela fez uma cirurgia plástica e exibe a barriga dela para todo mundo aí nas redes sociais, e todo mundo queria a barriga da Virgínia. A gente ouviu isso centenas de vezes no consultório.
Então isso aí tem muito hoje em dia e eu acho que cada vez mais. Só que às vezes eles não percebem isso que ele falou, que às vezes tem Photoshop, o ângulo é diferente, às vezes é uma pessoa que realmente se dedica ali, de alimentação, exercícios físicos, e a paciente não consegue fazer exatamente igual a essa pessoa e quer um corpo inatingível para aquela pessoa. Até porque muitas vezes essa é a única atividade da pessoa, né? Exatamente. Agora eu fico pensando assim, ó, doutor, se a pessoa tem um distúrbio de imagem, ela se olha no espelho e não se reconhece, mesmo após uma cirurgia plástica, ela ainda vai estar insatisfeita, não é isso? Sim, isso que ocasiona isso daí, desse TikToker inglês aí. Ele é viciado em cirurgia plástica, ele nunca vai estar satisfeito com o que ele tem e ele sempre vai buscar algo a mais. Mas muitas vezes é inatingível isso daí. Você não consegue transformar uma pessoa em outra. Alexandre, quando é que a pessoa tem de notar que o sinal de alerta está começando a surgir na mente dela? Olha, é muito comum, inclusive, não vir dela mesma. As pessoas ao redor começam a pontuar a rede de apoio que a gente chama na psicologia, né? Amigos, parente, amiga, parceiros, parceiras, né? Pai, mãe, sempre pai e mãe ainda tem um papel fundamental aqui, né? Meu filho, minha filha, de novo, ou você é tão bonita, você é tão perfeita, né? Nada lhe falta, mas falta na comparação. Eu sempre falo que nós somos perfeitos. A imperfeição se dá quando eu me comparo com o outro, aí vem a falta, vem aquilo que eu poderia ter também, né? Então, se eu for sempre me comparar, eu sempre vou estar em falta e insatisfeito. E a pessoa também começa a perceber, e aí já é algo ruim, quando algo de fato ruim acontece, algo de saúde começa a ser prejudicado, né? Aí a pessoa ela começa a perceber, opa, acho que exagerei. Infelizmente é quando já acontece algo de ruim. Pois é, e aí nesse caso é importante, né, doutor, porque tem pessoas que não conseguem fazer aquela cirurgia com um profissional, cirurgião plástico, e acabam indo para aquelas clínicas de fundo de quintal. Exatamente. E a gente vê diversos casos que dão errado, né? E é geralmente nesses casos que dá errado. Tem até uma pesquisa da Sociedade Paulista de Cirurgia Plástica que concluiu que 97% dos processos de cirurgia plástica eram contra médicos que não eram cirurgiões plásticos. Então, esses consultórios, medicina estética, um hospital sem estrutura, uma clínica. E agora está na moda desses outros profissionais que não médicos também, que estão fazendo muitos procedimentos estéticos. Né? Isso realmente é um perigo, né? Porque daí eles acabam fazendo procedimentos que são absolutamente danosos para a pessoa. Né? Exatamente. E em lugares que não tem a estrutura necessária. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Doutor e Alexandre. Obrigada.